Olá, que o amor e a paz de Jesus Cristo possa entrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família nesse momento que me escuta. E hoje estou aqui passando mais uma vez para deixar uma palavra de Deus para você e para todos aqueles que através da sua vida também serão alcançados, porque eu sei que se o Senhor tem falado com você, você também quer que Ele fale com outras pessoas também. Então, tudo que é bom para minha vida, eu gosto de compartilhar. Então, se esse vídeo está sendo bom para sua vida, você que tem acompanhado o canal, que você também possa estar compartilhando, pedindo a Deus direcionamento para quem ele deve ser enviado. Porque com certeza Deus também falará através de você com outras pessoas. E hoje a palavra se encontra lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, onde o autor do livro de Hebreus nos deixa claro: olhando para Jesus, e outras traduções falam olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Oh, maravilha! O meu Jesus está vivo. Não só vivo, como está sentado à direita do Pai. E Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o Deus que não está aqui para te julgar, nem está com o dedo apontado te julgando. Pelo contrário, Ele está de braços abertos te esperando e te chamando de volta. Ele quer que você volte para Ele da forma como você está, porque é Ele que vai te moldar. É Ele que vai te mudar e fazer a obra por completo, porque o que Ele começa, Ele termina. Olhando firmemente para Jesus. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro lá de Mateus capítulo 14, no versículo 30. Vocês já devem conhecer a história, alguns de vocês, que fala que Jesus ele caminha sobre as águas, mas tem alguém que caminha também um pouco com ele. Quando os discípulos estavam dentro do barco, e ali pela vigília da noite, de alta madrugada, eles veem Jesus, os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, eles ficam apavorados. Eles acham até mesmo que é um fantasma que vinha caminhando sobre as águas. Mas teve um ali dentro que não só desesperou, mas teve uma fé, uma coragem que talvez você não tenha. No momento em que Pedro olhou, ele falou: se é o Senhor mesmo, porque o homem que vinha andando sobre as águas gritou: fique quietos, calma, sou eu, sou Jesus. Não precisam ficar desesperados. Mas Pedro falou: se é o Senhor mesmo, eu vou fazer uma prova. Ou seja, já deixo uma dica para você. Não vai recebendo tudo que vem sem fazer o teste se é do Senhor mesmo. Sem passar pela palavra para ver se é vindo do trono mesmo. Não vai simplesmente reter nas coisas, mas julgue todas as coisas e retenha o que é bom para a sua vida. Então Pedro faz um teste. Se é o Senhor, então me faz andar sobre as águas também para ir ter contigo. Ou esse homem, Pedro, muitos criticam Pedro, mas eu o admiro porque ele teve uma fé que falta em mim. Falta em você também que está me ouvindo. Muitas das vezes a gente não tem essa fé de dar o primeiro passo, mesmo que a gente não vai sentir o chão. Então Pedro vira e fala: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Então Pedro, bem ousado, que para mim é muita ousadia da parte de Pedro, ele ouve a palavra de Jesus dizendo: então vem. O que Pedro faz? Coloca o pé do lado de fora do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas no versículo 30, depois vocês podem estar conferindo, Mateus capítulo 14, a partir do versículo, no versículo 30 vai estar especificando essa palavra. Que Pedro começou a caminhar. Pedro saiu do barco e começou a caminhar por cima das águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro conseguia andar sobre as águas. Mas no versículo 30 fala que, porém, ele reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir. Ali Pedro começou a afundar. Então eu vejo aqui que
no versículo 2 de Hebreus fala que quando a gente olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, você consegue caminhar por sobre as águas. Você consegue passar pelos problemas da vida. Você consegue passar por tudo aquilo que você tem que passar. Mas quando você repara na força do vento, nas vozes que estão gritando contra, nas pessoas que estão dando palpites aonde não deviam dar palpites, aí você começa a submergir. Aí você começa a afundar assim como Pedro. Mas o que eu acho interessante é que Pedro, quando ele começou a afundar, Pedro não contentou em simplesmente afundar. Ali a gente vê que Pedro, no momento em que ele começou a se afundar, ele começou a clamar por Jesus. Ele começou a gritar por Jesus, por socorro. Porque eu nunca vi alguém que está afogando, que está passando por um momento difícil, levantar a mão e falar tão tranquilinho, ai, me ajuda. Não é assim. Quem está desesperado grita, mas grita com força. E Pedro gritou desesperado por Jesus. Então você tem que ficar desesperado não pelo problema. Você tem que ficar desesperado por Jesus. Você tem que gritar, é por Jesus. Você tem que clamar, é por Jesus, porque somente Ele pode tirar você do fundo do poço. Somente Jesus pode pegar você pela mão e te puxar novamente à tona, assim como Ele fez com Pedro. Mas aqui em Hebreus fala, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que suportou a cruz, desprezando toda afronta e assentou-se à destra de Deus. Não tem outro e não tem outra sentada à destra de Deus, somente Jesus. É Jesus que liberta, é Jesus que salva, é Ele que cura, é Ele que transforma, e toda honra e toda glória seja dada somente para Ele. Olha para Jesus nesse momento. Se você está querendo ser uma pessoa liberta, uma pessoa salva, aceite Jesus entrar na sua vida. Atos capítulo 16, versículo 31. Ali Paulo fala, mas Silas com aqueles carcereiros. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que nesse momento você possa receber da parte de Deus essa palavra. E que você possa olhar firmemente, fixar os olhos em Deus. Como diz o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o seu socorro venha do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Clama por Jesus e Ele vai te tirar dessa situação. Porque nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nós não andamos conforme o mundo está vivendo. A nossa dependência, a nossa confiança não está no governo dessa terra. Nós respeitamos e oramos, mas o nosso governo é eterno, é celestial, é sobrenatural. Que você possa andar em cima da palavra de Deus, porque quem anda em cima da palavra de Deus, olhando firmemente para Jesus, caminha sobre qualquer problema dessa vida e chega do outro lado vitorioso. Que você receba essa palavra em nome de Jesus, que todos fiquem em paz, que nós possamos viver cada dia de paz nessa terra, independente da circunstância, o nosso Deus é fiel. Amém?